Então vamos falar um pouco hoje sobre Golias. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 m de altura, um pouquinho menor que o Nael. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Mas olha só, o Golias, ele era um filisteu da cidade de Gate, né? Nesse texto que a gente leu, fala sobre a armadura dele, e não é à toa que tudo era de bronze. E a região que eles estavam se chamava Éfes-Damim, e do outro lado lá tinha o exército de Israel. Todos esses nomes tinham significado nesse contexto. Vamos lá. Filistia, ela significa chafurdar ou revolver-se no pó, não na lama, mas no pó, ralando no pó. Tá bom. Gate significa lagar, lugar onde você amassa o vinho. E eu trouxe uma referência porque a Bíblia faz uma associação do que é o lagar. Então lá em Apocalipse 19, diz assim: e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, lagar significa ira de Deus, furor de Deus. E a cidade de onde Golias era natural significava lagar ou ira de Deus. Da Filistia, chafurdar, revolver-se no pó. O nome Golias tem dois significados, são duas palavras: despir, desnudar, ou exílio. Não é à toa que ele teve esse nome. A armadura de Golias era toda feita de bronze. Também, não à toa, era feito de bronze, porque o bronze na Bíblia, ele se refere a julgamento. Por exemplo, a gente vai ver mais à frente, que o tabernáculo, o primeiro elemento do tabernáculo era um altar de bronze, que é onde o pecado era julgado, onde o sacrifício era oferecido e era queimado. Então, o bronze sempre tem a ver com o julgamento. Quando houve lá na saída do povo de Israel, lá no deserto, houve uma murmuração do povo, Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, né? E as pessoas que haviam sido picadas por serpentes, estavam morrendo, se eles olhassem para aquela serpente de bronze, eles eram curados, porque a sua enfermidade, o veneno estava sendo julgado naquela haste com uma serpente. E aquela haste com uma serpente também representava Jesus. Jesus levou a nossa maldição. Ele levou as nossas enfermidades. E também o bronze, ele está ligado em toda a Bíblia, mesmo em Apocalipse, a respeito de julgamento. A armadura de Golias tinha tudo a ver com julgamento. Éfes-Damim, que é a região onde foi essa batalha, significa fronteira de sangue. Não à toa. Notem que a intenção do diabo é romper essa fronteira de sangue. Jesus é quem coloca ao nosso redor essa linha de sangue. Moisés teve que ir com o povo até a borda da terra prometida e Josué teve que conquistar a terra prometida. Então o que aconteceu ali foi a conquista da terra prometida. A gente pode até usar essas analogias bíblicas para hoje, mas entenda uma coisa: hoje nós não precisamos conquistar a terra prometida, nós estamos nela. Jesus conquistou. O que o diabo quer fazer? Ele quer falar no seu ouvido, falar assim: veja bem, você não está lá. Desse jeito, isso que você está fazendo, seu comportamento, sua conduta, seu cabelo, seu jeito, suas palavras, seus negócios. Olha, você não está lá. Não, irmão, você está na terra prometida. Você tem uma fronteira de sangue que Jesus colocou. Mas o diabo, ele quer tentar romper essa fronteira de sangue, que você não perceba muito isso acontecendo e você seja atingido. Então, olha o que ele faz.
ele pega lá um gigante, que Golias significa o quê? Despir. Está escrito aí, só que está pequeno. Despir. Então ele pega um gigante com o intuito de deixar você exposto, despido, envergonhado. Como é que ele faz isso? Ele vem ali da região de Gate, que significa ira, furor de Deus. Então esse Golias, ele tenta passar para você que esse teu Deus, ele está irado com você, ele está bravo com você. E percebe que a armadura de Golias era toda de bronze, toda de julgamento. Então ele vai te dirigir palavras. Nota, ele ficou 40 dias enfrentando aqui o povo de Israel, e o exército ficou paralisado, não por causa da força e do tamanho de Golias, pelas palavras dele. Golias conseguiu, com as palavras dele, deixar um exército inteiro paralisado. Só Davi que chegou lá entendeu a história. Mas o diabo aqui estava tentando, através de Golias, deixar o exército de Israel envergonhado, exposto, nu. Como? Dizendo para eles, por meio do julgamento, que a sua armadura é de bronze, de que Deus estava irado com eles. E queria inocular aqui no exército de Israel esse ambiente de vergonha. Queria trazer a Filistia para dentro do povo de Israel. Ele queria trazer essa condição de ficar chafurdando, rolando no pó. Jó falava assim, eu estou com minha boca no pó. Ele estava ruim de tudo. Situação dele. Quando Deus julga a serpente, ele fala assim, você vai comer pó pro resto da sua vida. Então estar no pó não é uma coisa boa. Essa é a estratégia que o diabo estava usando para paralisar um exército inteiro, para que ele ficasse envergonhado e paralisado. Ele tenta, como eu disse aqui, invadir essa fronteira através de uma mentalidade. Como eu disse, Golias não precisou usar da força dele e nem do tamanho dele. Ele ficou desafiando, a Bíblia diz, no texto fala que ele ficou desafiando o exército de Israel. Ele ficou afrontando o exército de Israel. Ele ficou colocando reprovação e vergonha. E se eu recebo isso, e eu enxergo isso na minha mente, que é uma verdade, eu vou ser preso por uma mentalidade. Isso é tão sério que lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5, Paulo ele fala, ele fala que as armas da nossa milícia não são carnais, poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, de castelos. Essas fortalezas a que Paulo se refere não são prédios, não são Golias, mas são fortalezas na nossa mente. Se eu permito que esse ataque sutil, por meio de palavras, por essa conversa fiada de que Deus está bravo comigo, eu permito que eu crie na minha mente um castelo. E ele só pode ser quebrado por armas espirituais. A gente vai ver o que Davi fez aqui. Então, nós estamos diante da mentalidade de Golias. Não vamos esquecer que a primeira preocupação do primeiro milagre de Jesus foi libertar o homem da vergonha. E esse exército estava envergonhado. O que a gente está abrindo aqui a caixa de Pandora é mostrar que o diabo, ele tenta te deixar envergonhado, dizendo que Deus está bravo com você, que você merece uma punição, Deus não está satisfeito com a sua conduta, você não atingiu o nível de um cristão, o teu testemunho não está bom. Ficou essa conversa fiada, e você aceitando isso, você vai pôr a boca no pó. Continuando aqui, ele está falando que Deus está irado com você, porque a ira tem a ver lá com a Filistia, com o Gate, melhor dizendo, e ele fica te julgando, para que você se sinta nu, exposto, envergonhado, e o que ele conseguiu fazer com aquele exército é que aquele exército se encolhesse. Tinha gente pra caramba lá, tinha guerreiros. Ninguém do tamanho de Golias, mas tinham vários. Eu duvido que se fosse 3 eles não conseguiam derrubar o Golias. Mas o Golias estava chamando só um, azar dele, quem diz que ele pode colocar a regra? Não é? Vai lá, 3, 4, derruba o homem. Não é? Então, o que paralisou aquele exército foi a mentalidade deles. E aqui, eles ficaram encolhidos. Então, a vergonha, né, ela te encolhe, ela te faz recolher. E você acaba com o objetivo final do diabo, é você ficar revolvendo ali no pó. Não na lama, mas no pó.